Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, no momento que você estiver vendo este vídeo. Me chamo Elcio, moro na cidade de Camusim, no estado do Ceará, e vamos a mais uma opinião formada sobre alguns contextos que nós, exercemos durante nossa vida. Nós poderemos nos questionar: o futebol é uma paixão da nossa vida? É até mesmo um dos nossos afazeres profissionais, ou mesmo uma diversão de torcedor? Vamos partir do pressuposto que você seja apenas um torcedor comum. Mas eu acredito que você, torcedor comum, não se pode limitar-se a apenas assistir jogos do seu clube, né? Apenas, por assistir, por torcer, por vibrar. Isso muitos fazem. Mas eu creio que muitas das vezes também você pode ser aquele torcedor fanático, aquele torcedor nervoso, aquele torcedor que não observa muito o que está fazendo ou não sabe contextualizar a situação que seu clube está passando. Para quem pensa que apenas o futebol é uma simples paixão ou uma diversão, ou seja lá como você interpreta, o futebol muitas das vezes é um segmento que, para poder despertar paixões, de milhares de pessoas, qualquer clube grande no Brasil tem pelo menos 3, 4, 5 milhões de torcedores. Mas não importa o porte do seu clube, mas você, como torcedor, você não deve apenas limitar-se aos dias de jogos, ou a notícias, sobre resultados de jogos fora, ou de contratações, ou de dispensas. É bem mais do que isso. Você tem que estar engajado em muitos aspectos. Se é que você se identifica realmente como torcedor, eu vou lhe dar alguns parâmetros, E se eu estou oferecendo esses requisitos, porque assim eu faço em relação ao meu clube do coração. Você tem que estar engajado, o mínimo sobre o que o estatuto do clube ele assim permite que o torcedor faça, ou até mesmo a partir de um plano de sócio. Você tem que estar engajado a tal ponto de também saber reivindicar, e também, ao mesmo tempo, cobrar. Porque você não pode apenas ser aquele torcedor de arquibancada e aplaudir, ou então gritar gol, ou ficar por isso mesmo. Você tem que estar por dentro do que está passando no seu clube, sobre o que o presidente do clube está fazendo, sobre se a auditoria do clube está atualizada, se todas as entradas, seja através de sócio ou de bilheteria de estádio ou de patrocínio, estão sendo revertidas ou estão sendo aplicadas. Na verdade, ser torcedor de um clube envolve uma série de consciências. Eu, como torcedor, o que eu posso fazer para melhorar, para ser sócio? O que eu posso fazer em relação a uma cobrança racional, do que o seu clube precisa? E o que eu posso fazer para poder até mesmo criticar, mas tem que saber criticar e apontar soluções. Não apenas aquela discussão que muitas das vezes, infelizmente, beira-se ao vandalismo. Como é o caso de muitas torcidas organizadas, que não importa o clube que elas se dizem que estão representando, mas muitas das vezes elas põem os clubes em situações complicadas, porque infelizmente existe legislação, apesar de eu concordar sim e não, porque tem umas coisas que eu concordo e outras não, sobre punições aos clubes, mas o correto é que os estádios, ou pelo menos as confederações deem suporte para que se identifique aquele torcedor, espécie de torcedor, entre aspas, que não vai para o estádio para torcer ou para cobrar, vai para quebrar, danificar patrimônio ou até mesmo causar dano à vida de terceiros. Você deve ser aquele torcedor consciente,
aquele torcedor que sabe o que está por dentro do seu clube, aquele torcedor que sabe o que a sua diretoria está fazendo. Você não deve se apenas limitar-se aos estímulos que muitos têm, como eu acabei de falar, apenas de ir para jogos, de torcer, ou ficar por isso mesmo. Ou achar que quando o seu time está numa fase ruim, achar que é coisa do futebol. Não é não. Muitas das vezes, o que está dentro de campo, você não vê nos bastidores. Às vezes é uma escolha errada. É um contrato que não foi muito bem avaliado. É um jogador que é adquirido, mas não observa os números que ele tem demonstrado ao longo da temporada atual, ou até mesmo da temporada passada, ou até mesmo das anteriores. É você saber identificar o custo-benefício de um jogador da base, ou até mesmo trazer aquele jogador mais caro que um outro clube. Você tem que saber avaliar, você tem que saber analisar, porque o torcedor, ele é parte de um clube. Acredite você ou não, o torcedor, um clube de futebol, ele é semelhante a um corpo de qualquer ser humano. A cabeça pensante é onde está o núcleo, né? Da diretoria, os seus centros financeiros, até mesmo a parte da concentração, enfim. A análise de jogadores, departamento médico, né? Até mesmo os uniformes. Você tem que saber o que realmente está acontecendo no seu clube para que você possa se identificar como torcedor, não importa o seu clube de coração, mas você tem que estar consciente. Por que tem que estar consciente de mínimos requisitos sobre o seu clube? Para que dentro do seu clube não se permita formar oligarquias que infelizmente andam assolando vários clubes do Brasil e transformando os clubes em verdadeiros problemas muito complicados de se resolver. A tal ponto de uma escolha minimamente errada causar um dano, muitas das vezes judicial ou material, para um clube, atrasando em si um planejamento que possa levar um determinado clube a uma competição mais importante, a angariar patrocínios maiores, e até mesmo reformular todo o seu patrimônio, centro de formação de jogadores, estádio, campos de treino, enfim. Tudo isso é parte da conscientização do torcedor, que não passa, como eu falei, apenas pela arquibancada para aplaudir ou para vaiar. É bem mais que isso. Você tem que estar contextualizado com o dia a dia do seu clube. Porque, caso contrário, você é um torcedor esvaziado de qualquer conceito, de qualquer análise e de até mesmo quem é o melhor jogador para o meu clube. Um que merece subir do profissional ou aquele que possa vir uma contratação viabilizada financeiramente com um contrato justo, para que o meu clube, amanhã ou depois, não saia com prejuízo lá na frente. Visto que ocasiona, através desse prejuízo, até, para quem não sabe, uma folha paralela. O que quer dizer isso? Muitas das vezes, quando um clube planeja mal um ano que vai disputar X campeonatos, ele muitas das vezes, um jogador que tem contratos longos, ele tem que rescindir, tem que pagar. E daí, quando um contrato é muito longo ou muito oneroso, isso requer um desvio de parte do que o clube arrecada para pagar uma folha paralela, que poderia estar sendo investida em melhorias para o clube no momento, mas não, vai atrás de cobrir buracos, lacunas deixadas por outros gestores, ou até mesmo a escolha errada de um treinador. Então, você tem que estar atento, você tem que estar capacitado,
porque um torcedor, ele é uma voz dentro do clube. E um clube que não valoriza o seu torcedor é um clube fadado ao fracasso. Essa é a minha opinião sobre contextualização de ser um torcedor minimamente autêntico. Elcio Henrique, da cidade de Camusim, falo aqui para o YouTube. Curtam, comentem, compartilhem este vídeo e até o próximo vídeo na próxima semana, se Deus quiser.